De volta com Receita na Mesa, aqui com a escritora Ana Maria Santos. É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer é meu, muito obrigada. A gente vai falar um pouquinho sobre a tua obra, Sim. Que é o livro, como chama mesmo? Polícia Federal Alheia para Todos. Os Bastidores da Lava Jato, que não faz parte do título, mas é só um adendo para que as pessoas entendam o que é isso. Isso é importante mencionar porque o livro foi escrito considerando o ponto de vista da Polícia Federal. Então, não é só a notícia, mas aquilo que estava acontecendo dentro da instituição à medida que os fatos foram sendo descobertos. Bom, calma. Como surgiu essa ideia? Bom, nós já pensávamos em escrever um livro sobre a operação. Mas isso desde que ela começou, conforme ela foi se aprofundando? Foi em 2015, no começo de 2015. Nós estávamos pensando em escrever um livro, primeiramente o Tomislav Blazik, que é o produtor do filme. E no começo eu comecei sozinha as entrevistas com a Polícia Federal, logo depois de um acordo de colaboração que o Tomi conseguiu com a polícia, para que nós obtivéssemos essas informações, como eu falei anteriormente, considerando o ponto de vista da Polícia Federal e não somente da notícia, aquela que todo mundo tem acesso. Exatamente, que nós temos na Daí na a TV, palavra os bastidores. Exatamente, perfeitamente. É um assunto, obviamente, delicado. Sim. Que envolve 350 trojões, né, de poderosos que Sim. provavelmente não querem que isso se fale, ou que não acredito até que isso dentro da Polícia Federal, ou prefiro até não acreditar nisso. Mas você em algum momento sentiu algum tipo de receio, algum tipo de gente querendo evitar que você fizesse isso? Em algum momento você sentiu estar incomodando com esse assunto? Não, em nenhum momento nós tivemos nenhuma pressão. O livro, como eu falei, sempre foi contado do ponto de vista dos delegados envolvidos na operação desde o início. As entrevistas foram conduzidas sempre com esses participantes, de acordo com as fases da operação, porque cada delegado normalmente ele preside, ele é responsável aqueles inquéritos que são as investigações que vão ser deflagradas no futuro. E esse acesso foi bastante tranquilo, de nenhum ponto de vista nós sofremos nenhuma pressão. É o teu segundo livro, né? Sim. O teu primeiro livro, na realidade, é uma ficção policial também. É um romance policial. Esse foi lançado como ficção, mas de ficção não tem nada, né? Porque é mais pura verdade. Não, na verdade, ele é bem real. Ali não tem invenção nenhuma. Não, são os fatos como eles aconteceram, na mesma cronologia. E como eu lhe falei, tudo que nós colocamos lá nós obtivemos junto com a Polícia Federal, mas está baseado nos fatos, naquilo que os documentos demonstram. Você sentiu algum limite de até aqui nós vamos, até aqui, olha, entre aspas, tá bom que você saiba até aqui, não precisa saber mais, ou acho que isso já é o suficiente? Em algum momento você sentiu que, entre aspas, estava se escondendo alguma coisa? Você fala quando nós estávamos captando as informações? Quando vocês estavam captando as informações ou conversando com pessoas, não quero saber nem com quem. Nem isso. Nem isso? Até porque todas as informações às quais nós tivemos acesso, elas eram informações que já estavam liberadas, cujo o sigilo já havia sido suspenso. Então, não havia razão deles se colocarem dessa maneira. E até, por outro lado, era importante mostrar para a população o que eles viveram nessas descobertas, como isso aconteceu. Então, eu acho que do ponto de vista da Polícia Federal, também era interessante mostrar que eles não eram heróis. Eles eram pessoas fazendo o seu trabalho como deve ser feito. Eu não li o livro, eu vi o filme. Sim. Me parece, inclusive, que o livro é infinitamente mais detalhado, Sim. Com muito mais... Como normalmente é. Como normalmente é. Mas parece que essa operação meio que surgiu de um lado completamente, né? Eles não estavam procurando isso, eles estavam procurando alguma outra coisa e acabaram caindo nesse processo. Sim. E aí descobriram um vespeiro monstruoso que não acaba nunca mais, parece, na realidade. Né? Exatamente isso. O que acontece? Algumas pessoas, a gente escuta isso com certa recorrência, colocam que a Operação Lava Jato é uma operação política, que veio com um objetivo político, mas isso não existe. A operação, principalmente quem lê o livro vai entender perfeitamente o passo a passo de como ela se desenrolou nos bastidores.
A Polícia Federal estava investigando um grupo de doleiros que já era conhecido da Polícia Federal em outros momentos por outros ilícitos, e um dos nomes mais relevantes nesse sentido era do Alberto Youssef, que já era um criminoso bastante conhecido da Polícia Federal, que já tinha assinado um contrato de delação premiada no começo dos anos 2000 e voltou ao crime. Então, essa operação, que se chamava Lava Jato, já lá desde o começo, ela observava a conduta e investigava a conduta desses 4 principais doleiros. Então, não tinha esse aspecto político. Bom, o doleiro sempre existiu no Brasil. Sim. Provavelmente muitos deles já eram investigados há muito tempo, mas isso também nunca deu cadeia para ninguém, nunca foi um problema tão grande, até que descobriram que eles eram a máquina de lavar dinheiro de um processo infinitamente maior do que simplesmente comprar dólar no paralelo ou mandar dinheiro para fora do Brasil. Sim. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas eu, particularmente, estou com muito medo do futuro da Lava Jato. Eu tenho notado nas subliminares, assim, sabe, nas sublinhas, inclusive pelo próprio Supremo, sabe, da maneira como as coisas acontecem, de remexer em situações que eles já deram como positivas, e agora estão falando em falar de novo sobre segunda instância, terceira instância. Isso arrepia a minha alma só de saber disso. Vamos dar uma olhadinha num VT da Lava Jato, só para vocês terem uma noção exata do que a gente está falando. Embora o juiz Sérgio Moro tenha mencionado a suposta proximidade do fim da Lava Jato, procuradores brasileiros alegam que a operação está longe de ser finalizada. O motivo é a extensão das investigações para outros países e instâncias. Como exemplo, as autoridades já bloquearam 800 contas e 3,22 bilhões de reais na Suíça, dos quais ainda não encontraram os donos de 2,5 bilhões de reais. Apenas quando os responsáveis foram rastreados é que as ações penais poderão ser abertas. O procurador Paulo Roberto Galvão revelou que 769 milhões de reais foram trazidos de volta aos cofres públicos do Brasil desde o início da operação, há 3 anos. É dinheiro ilícito que não acaba mais. Que não acaba mais, né? Parece que nunca vai acabar isso. Eu tenho para mim que não pegaram metade. Juro para você. Principalmente dos mais antigos, né? Daqueles que ainda não entraram ou que fizeram um monte de coisa que não passaram, não pegaram esse período, um período ainda que a informática não era tão poderosa. Então, assim, acho que isso já vem... Tenho certeza absoluta, é que os últimos agora, de uma certa maneira, pisaram no acelerador de uma forma absurda, não só pelo lado dos empresários, como pelo lado do governo, e acabou dando no que deu. A gente já tem... Bom, primeiro eu quero matar uma dúvida das pessoas. Esse teu livro vai até uma parte da Lava Jato, certo? Sim. Que ele exatamente começa em que fase e termina em que fase? Ele começa na primeira fase, Lógico. Que é março de 2014, e vem até abril de 2016 com a 26ª fase. Só relembrando, era que fase? Então, a primeira é a prisão dos doleiros, como pode se imaginar, e a 26ª é justamente aquele momento em que se descobriu aquele departamento de operações estruturadas da Odebrecht, e foi uma descoberta bastante significativa e importante no momento da operação, porque o Marcelo Odebrecht era um dos que negava a participação nos ilícitos. Ele dizia de uma maneira bastante contundente que a empreiteira não tinha nada a ver com aquilo, que todas as doações haviam sido doações ilegais. Como todos, né? Mas, apesar das evidências, ele continuava alegando, e no livro até trata sobre isso, que no momento em que a Maria Lúcia Tavares, que era a funcionária dele responsável, uma das que trabalhava na operação estruturada, ela, na medida que ela foi presa, ele falou, agora acabou. Então ele sabia que realmente... A partir de agora era melhor colaborar, porque... Nós estamos em que fase agora, você sabe? 45ª. Eu nunca vou esquecer de uma entrevista ou de uma reportagem que eu vi no Fantástico, que eles entraram na sala da Lava Jato, estava no número 24, 25. Sim. Logo depois foi descoberta essa fase da Odebrecht, e tinha lá mais 4 ou 5
quadradinhos que ia até a Sim. 30 ou 31. Então Sim. todo mundo falando, nossa, vão ter mais fases. Mal sabiam Sim. que ia quase dobrar esse número. É isso. A gente vai para o comercial e já volta, não sai daí.